Salve, alunos de Fundamentos da Transmissão de Calor. Aqui quem está falando é o professor Gabriel e nós estamos mais uma vez, conforme prometido, numa aula de exercícios de transcálculo. Nessa aula a gente vai trabalhar com a condição de transferência de calor transiente, mais especificamente o que a gente viu que era sistema com resistência interna à condução desprezível. Nota, e é importante saber, quando que isso se estabelece. Então, fisicamente, é como se a temperatura do corpo fosse só função do tempo e não do espaço. Ou seja, se você pegar um corpo sólido e medir a temperatura da borda desse corpo num determinado instante de tempo, todos os outros pontos dentro desse corpo vão estar a uma mesma temperatura. Exemplo, se eu tenho uma esferinha e eu sei a temperatura na borda e ela é 50 graus Celsius, em qualquer parte dentro dessa esfera, a temperatura vai ser de 50 graus Celsius. Se eu marchar um segundo para frente e perder energia e a temperatura desse corpo diminuir, por exemplo, para a temperatura da borda foi, por alguma razão, para uma temperatura de 30 graus Celsius, a temperatura de todos os outros pontos dentro da esfera ela vai estar também a 30 graus Celsius. Nota que isso só acontece se o sistema possui resistência interna à condução desprezível, que é condição onde o número de Biot é menor do que 0,1. Perfeito? Pessoal, deixei já há bastante tempo esse exercício projetado na tela pra gente. Pausem o vídeo, façam uma leitura, tá legal? Com bastante calma. Ele explica o que é um processo de carregamento, o que é um processo de descarregamento e dá uma condição pra gente. E aí a gente pode começar a fazer a solução. A primeira coisa que você tem que entender é que o processo que está se estabelecendo nesse exato momento é um processo de carregamento nesse sistema. Então ele tem a esfera e ele joga um gás na esfera com temperatura maior que o da esferinha de alumínio. O resultado disso é que, à medida com que o tempo vai passando, energia vai sendo depositada nessa esfera de alumínio e a temperatura, uma vez que ela não está mudando de fase, a temperatura dessa esfera de alumínio vai começar a aumentar e assim subsequentemente. A primeira pergunta que você tem que conseguir entender ou responder de uma maneira fácil é qual seria o maior valor possível de temperatura desse corpo se por acaso eu deixar essa esfera tempo indefinido sobre um fluxo desse gás a 300 graus Celsius. Vamos fazer um gráfico disso. A primeira condição é que ele não falou nada que a temperatura desse gás estava mudando com o tempo. Se eu construir o gráfico da temperatura do gás em função do tempo, ela não varia, então eu vejo uma reta. A esfera de alumínio, ela inicialmente está a uma temperatura de 25 graus Celsius. Então na minha contagem de estado de tempo, instante de tempo t igual a 0, a minha temperatura será... Agora, o que vai acontecendo à medida com que ela vai recebendo energia desse meio externo? E é óbvio que ele não disse nada sobre radiação, então logo eu estou recebendo essa energia por convecção. E eu sei que é receber energia, porque 300 é maior que 25. Então tão logo essa esfera recebe energia, e ela não vai dissipar, não tem para onde ela dissipar a energia para nenhum lugar. Então tão logo ela vai usar essa energia, ela vai acumular essa energia e usar ela para aumentar a sua temperatura. Bom, à medida com que o tempo vai passando, a temperatura dessa esfera vai tender a se aproximar da temperatura do fluido ao longe. Mais uma vez, uma característica exponencial, né? Ele vai se aproximando de um determinado patamar. Então, se eu montar esse gráfico, se você deixar essa condição se estabelecendo por tempo indefinido, o resultado que vai acontecer é o seguinte. Se você deixar um tempo tendendo ao infinito, o resultado disso é que a temperatura da esfera vai ser exatamente igual à temperatura do fluido. Não dá para ser diferente, concordam? Então é improvável que se você pegar a esfera e deixar ela sobre um fluido a 300 por muito tempo, que ela vai ter uma temperatura diferente desse fluido. Então, tanto quanto óbvio que se eu estou buscando a máxima quantidade de energia que esse corpo pode acumular, é fazer esse corpo sair de 25 graus Celsius e chegar até 300 graus Celsius. E a primeira parte da solução desse problema é você conseguir dizer quanto de energia é o máximo que a esfera pode acumular. E a resposta é simples. Faça a esfera sair de 25 e chegue a 300. Cuidado que eu vou calcular a energia e não taxa agora.
Energia pode ser calculada da seguinte forma: Q é igual a mCp, variação de temperaturas. E se minha obrigação, ou se a minha necessidade é calcular a máxima quantidade de energia, eu vou usar o meu diferencial máximo. A massa pode ser obtida pelo produto da densidade vezes o volume. O volume de uma esfera maciça, se você quiser escrever o volume em função de diâmetro, então a massa específica ele deu, que é a densidade, vale 2000. E o diâmetro da esfera são 75 milímetros, resultando numa massa de aproximadamente 600 gramas. Né? Parece coerente, né? 75 milímetros de alumínio, cuja massa específica é mais ou menos 1/3 da do aço, né? Era de se esperar que desse uma massa relativamente razoável. Bom senso, tá? Então, muito bem. O calor específico foi fornecido, a diferença de temperaturas, vou calcular a máxima energia possível de ser recebida por esse corpo. Aqui vale ressaltar que eu estou trabalhando com unidades no sistema internacional, então é óbvio que eu vou utilizar o calor específico em joule por quilograma Kelvin, tá? Não kilojoule, porque eu não quero a resposta em kilojoule, mas sim em joule. Eu sempre prefiro trabalhar com o sistema internacional fundamental para evitar algum equívoco em unidade posteriormente, tá? Mas isso, professor Gabriel falando, você usa o que você achar melhor, desde que você saiba o que esteja fazendo. Ó, o parênteses de temperatura eu fiz 300 menos 25 porque eu estou trabalhando em módulo e essa é a máxima energia que ele está recebendo, tá? Tá dando aí algo em torno de 155,8 kJ aproximadamente. Isso é a máxima quantidade de energia que essa esfera pode receber. Só que cuidado, a esfera não vai receber toda essa energia. Por quê? Ele foi muito claro no enunciado quando ele disse quanto tempo demora para uma esfera próxima à entrada acumular 90% da energia térmica máxima possível. A energia térmica máxima possível é 155,8. E aí ele está querendo te perguntar, a que temperatura a esfera chega se ela receber não 100% da energia? Porque se ela receber 100% da energia, ela atinge 300 graus Celsius. A que temperatura a esfera chega se ela receber 90% da energia? Moleza, você já sabe a máxima. Faz a esfera receber 90% da máxima e calcula a que temperatura isso chegaria. Então, fazendo essa conta, olha que legal. Se a esfera receber 90% da máxima quantidade de energia que ela pode receber, ela vai atingir uma temperatura de 272,5. Agora, qual foi a pergunta dele? Não foi essa. A pergunta dele é: quanto tempo demora para uma esfera perto da entrada do dispositivo receber 90% da máxima energia? Ora, se ela recebe 90% da máxima energia, significa que ela atingiu 272,5 graus Celsius. O que isso significa? Ele está te perguntando se a esfera parte de 25, com um efeito da convecção externa com fluido a 300, quanto tempo demora para a esfera atingir 272,5? Porque quando ela atinge 272,5, ela recebe 90% da máxima energia que ela poderia. Então ele quer saber tempo. A gente deduziu uma expressão para calcular o tempo. Agora cuidado, hein? Você precisa verificar se todas aquelas hipóteses são verdade no problema. Nota, quando eu olho para a questão, a gente tinha aí basicamente 7 hipóteses, né? Eu vou voltar naquele exercício lá da aula, quer ver? Para ajudá-los a se recordar das 7 hipóteses, para ver se a gente vai poder usar aquela expressão pronta, eu fui lá na aula de teoria e copiei elas aqui pra gente, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, nada de muito complicado. Então, vamos dar uma olhada no problema. H e T infinito precisam ser constantes. Isso é verdade na questão? Volta lá, no enunciado e procura. Não me deu função matemática para o H, não me deu função matemática para T infinito, que é 300 graus Celsius constante. Então, isso é uma verdade absoluta. Então, essas duas informações são verdade.
O sólido possui propriedades constantes? Com certeza, está aqui. Ele te dá as propriedades do sólido, densidade, calor específico e assim por diante. Também é uma verdade. Tem radiação térmica? Não falou nada, não me deu emissividade, não falou de vizinhança. Eu não tenho como concluir que isso existe. Então, isso aqui é uma verdade. O sólido não tem mudança de fase. Lógico que não. Alumínio a 300 graus Celsius não vai começar a entrar em mudança de fase. O ponto de fusão do alumínio vai ser bem superior, algo em torno de 650 e 700. Não sou professor da área de materiais, então não tenho como saber esse ponto exatamente na coordenada, mas eu sei que isso vai acontecer acima de 650 provavelmente, ou mais dependendo da liga. Muito bem. O sólido realiza processos de mudança, ganhando. Aqui, sem geração interna de calor. Não falou de reação química, nuclear, nem nada. E a única coisa que está me impedindo de poder usar a expressão pronta é o número de Biot. Então eu vou calcular esse número de Biot, sem problema nenhum. Vamos verificar, porque se ele for verdade, eu uso a expressão pronta. Biot, ele é definido como sendo H vezes LC sobre K. Esse LC, que é o comprimento característico, ele é volume dividido pela área de transferência de calor. Esse volume é o volume do sólido, no caso, como é uma esfera maciça, eu vou usar π sobre 6, diâmetro ao cubo. Tá? E a área de transferência de calor é a área completa da superfície da esfera, imaginando que toda a superfície esteja à disposição para transferir calor. Cuidado que essa condição sempre pode ser variável, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse dito que metade da esfera está imersa num substrato isolante, se eu pegasse a esfera e metade dela tivesse num substrato isolante, só metade da sua superfície ia estar disponível para realizar a transferência de calor. Nesse caso ele não disse nada, então eu vou imaginar que toda a superfície da esfera ela está disponível para troca térmica. A área de superfície de esfera pode ser calculado como π4 πr externo ao quadrado ou π diâmetro externo elevado ao quadrado. Bom, tenho todas as informações necessárias para o cálculo do número de Biot. 240 é a condutividade térmica do sólido, isso é dado de enunciado, tá? 0,004 aproximadamente. Qual que é a conclusão que você tira disso? Bom, pensando do ponto de vista da transferência de calor, é menor do que 0,1. Então esse número é menor do que 0,1. E aí a conclusão é que, portanto, o sistema possui resistência interna à condução desprezível. E, portanto, a temperatura do corpo é função só do tempo e não do espaço. E o que isso significa para a gente? Informação feliz. Por quê? Porque eu olho, como o meu número de Biot é menor que 0,1 também, nós completamos as 7 hipóteses necessárias e eu posso usar a expressão pronta. A expressão pronta, ela foi definida como menos Biot vezes Fourier, que é igual a menos H, área de transferência de calor, vezes o tempo, sobre massa vezes calor específico, é igual ao Ln. Perfeito. Você trabalha com qualquer um dos pares que você quiser, ou esse e o ΔT, ou esse e o ΔT. Como a gente já calculou o Biot, é melhor já trabalhar com Fourier, porque fica, inclusive, mais simples, né? Não sei, você escolhe aqui, é gosto, não tem muito que eu possa discutir, tá? Então eu já calculei o Biot, eu vou usar o Fourier. O Fourier, para quem não lembra, ele é alfa vezes t sobre LC ao quadrado, e esse alfa ele é K sobre ρ Cp, que ele é a nossa difusividade térmica. Ressubstituindo na expressão previamente incluída aqui, isso vai ficar o mesmo LC do número de Biot e de Fourier são iguais, tá? A gente já calculou ele ali em cima. Agora, não vai tentar fazer a esfera chegar a 300 graus Celsius. Porque ele quer saber o tempo necessário para atingir 90% da máxima energia. Então a sua temperatura final da expressão, ela vai ser 272,5. 3.150 segundos são necessários para essa condição se estabelecer. Quase 1 hora, mais ou menos, certo?
Pessoal, esse daqui é um exemplo de solução de exercícios. Nessa semana é legal que vocês façam mais alguns. Esse assunto transiente, quando todas as hipóteses são verdade, fica bem tranquilinho para a gente fazer. Toma muito cuidado com os sinais, tá? Então, por exemplo, se eu esquecer esse sinal de menos aqui, ó, que eu esqueci aqui, propositalmente, você teria tempos negativos. Tempos negativos são impossíveis, né? Toda vez que você tem tempo negativo, coisas que são astronômicas da ordem de grandeza da idade do planeta, toma cuidado que você pode estar cometendo algum tipo de equívoco, tá legal? Pessoal, that's all folks.